Aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like. O objetivo desse canal é testar o desempenho em jogos das APUs da AMD. Utilizo na minha bancada de testes o Ryzen 3 2200G como minha primeira APU. Os resultados e desempenhos obtidos servem para as demais APUs, seja o 2400, 3200 ou 3400G. No jogo de hoje que eles tragam o Assassin's Creed 2, desenvolvido e publicado pela Ubisoft em seus estúdios. Esse jogo é um jogo de 2009, eu vou deixar ele no idioma italiano, tá? Porque ele se passa na Itália renascentista e o idioma nativo nos dá uma imersão maior. Legendado em português através do patch da Tribogamer, tá bom? Eu vou deixar aí a tradução da Tribogamer na descrição, nos comentários. Como vocês estão observando, eu vou começar em 1080p, com tudo no máximo. Textura, sombra, reflexo, personagem, ambiente, né? o filtro, pós-efeitos, tudo que tem direito no máximo. E vamos ver o que a gente vai conseguir esse jogo. Ele é um jogo de 2009, já tem seus 10 anos, né? E ele foi com certeza a consolidação da franquia Assassin's Creed no mercado de games. O primeiro Assassin's Creed ele foi ali a base, ele foi ali um rascunho, vamos dizer assim, de como seria, né? Ele foi ali o start. Agora o 2 ele foi a consolidação. Então o primeiro ele trouxe uma novidade que impactou a comunidade, que foi muito bem aceita, muito bem aclamada. O segundo Assassin's Creed ele já consolidou a franquia nesses moldes até o Syndicate. Então realmente assim, isso foi a base de muitos Assassins, de muitos jogos. Foi a receita realmente de sucesso da Ubisoft que consolidou a franquia. E esse Assassin's Creed 2 ele se passa na Itália renascentista, né? Naquele tempo ali de 1400, 1500. Passa ali no final de 1400, 1476, né? E esse jogo ele traz o melhor protagonista de toda a franquia Assassin's Creed. Essa opinião é compartilhada por muitos, né, que é o Ezio Auditore. Por que ele é o melhor, Giga? Bom, os mais novos talvez não vão conseguir ter assim, uma noção disso, mas o Ezio, além de o Assassin's Creed 2 ele consolidar as bases da franquia, o Ezio ele foi um protagonista que ele nos conquista porque a sua história é muito boa. É uma história que te envolve. Você consegue começar a torcer pelo personagem porque começar ele é bem carismático, ele é sarcástico, ele é divertido, ele é alegre, ele te transmite assim, sabe, uma coisa boa realmente. É gostoso você assim jogar, você acompanhar o desenvolvimento dele. E ele é aquele jovem apaixonado, boêmio, né? Conquista pelo fato de sofrer muitas injustiças, né? A sua família é perseguida e praticamente dizimada pelos templários. E cria uma revolta muito grande no personagem que, ao mesmo tempo, marca o amadurecimento dele como homem, né? E ele se torna a última esperança para muitos ali na trama. Então tem muita gente que gostou realmente desse foco do jogo, né? Com o decorrer da trama, eu não quero dar nenhum spoiler, mas você acaba se tornando o arrimo da família. Justiças que os templários fazem e faz você torcer pelo personagem, pela sua família, né? E assim, foi tão bem esse jogo, esse contexto, que a gente teve uma trilogia do Ezio. A gente teve o 2, a gente teve o Brotherhood, a gente teve o Revelations. Brotherhood e o Revelations é uma espécie de expansão do Assassin's Creed 2. De certa forma, eu cheguei a pensar que a Ubisoft tinha até perdido tempo. Bom, quando eu falo em perca de tempo, em relação ao período histórico, porque o Assassin's Creed é uma franquia marcada por nos levar a determinado momento histórico. Então, tem muitas pessoas que sonham até com o Japão feudal, com uma Índia antiga, com uma Rússia czarista, até com outros períodos históricos aí importantes. Então eles acabaram persistindo muito na Itália renascentista, na família Ezio, meio que desgastou um pouco a franquia, tá? Não é à toa que eles tiveram que dar um time aí para lançar o AC3. Eu vou trazer para o canal Brotherhood Revelations
Então eu não vou falar muito mais do que isso, mas são dois bons jogos. Principalmente o Brotherhood, eu gostei demais. Mas eu vou falar dele no próprio vídeo dele que a gente vai fazer na outra semana, tá bom? Eu vou tentar manter um ritmo de um Assassin's Creed por semana pra gente fazer toda a série no canal, tentando rodar nas APUs. E tá aí. Jogaço, jogaço. Eu, assim, joguei esse jogo no lançamento em 2009, na época no Xbox 360, e foi uma experiência incrível. Na época eu joguei ele em espanhol, que já foi um alívio, porque o Assassin's Creed 1, eu comentei na análise dele, na época o meu inglês era muito ruim e eu não conseguia entender direito, mas assim, era tão inovador o jogo, era tão incrível os gráficos na época que a gente jogava mais pelo gameplay. A gente sacava mais de mímica mesmo o jogo, mas assim, o 2 ele já foi todo dublado e legendado em espanhol, então já dava para entender bastante coisa. Então eu já consegui entender tudo do 2. Né? O meu espanhol também não é ruim, então assim, na época, para mim foi um prato cheio, cara, eu fiquei doido assim, com o contexto do jogo e tal. Joguei esse jogo demais, vocês não têm noção, cara. Eu gostei demais do 2, eu joguei ele, zerei algumas vezes. E até hoje, quando eu pego pra jogar esse jogo, me dá vontade de zerar, me dá vontade de prosseguir realmente, de não parar de jogar. Uma coisa que eu fiquei desapontado com a Ubisoft, uma crítica que eu vou fazer à empresa, porque é o seguinte, eu comprei esse jogo agora, né, tem pouco tempo. Comprei numa promoção que a Ubisoft fez, se não me engano, na semana do dia 10 de outubro. A Ubisoft me lança uma promoção no Ubisoft Store de todos os Assassin's Creed. Eu comprei Assassin's Creed 1, o 2, o Brotherhood, o Revelations, Assassin's Creed 3 remasterizado, a última versão que saiu agora, remaster do 3, vindo ainda com a sua expansão. Eu comprei o Assassin's Creed 4 Black Flag e o Assassin's Creed Rogue. Por quanto, gigas? R$ 100. Eu comprei isso que vocês estão escutando. Eu comprei em torno de... Não, eu até perdi a conta. 4, né? O 1, a trilogia do Ezio, são 4 jogos. Depois tem o 3, 5, a sua expansão 6. Tem o Black Flag e tem ainda o Rogue. Quer dizer, eu comprei 8 jogos por R$ 100. Muito barato. Dividido ainda 3 vezes no cartão. Essa é a dica que eu deixo para vocês. Ó, acompanhe a Ubisoft Store, a loja da Ubisoft. Acompanhe a Epic Games. Acompanhe a Steam. Acompanhe a Origin, que é a loja da EA Games. Acompanhe essas lojas, porque vocês vão aproveitar as promoções. É o que nos resta, tá? E eu comprei, para você ver, 8 jogos a R$ 100. Eu vou falar desse desapontamento com a Ubisoft daqui a pouco. Eu vou focar agora no aspecto técnico, que até agora eu discorri sobre a história do jogo e não falei nada sobre o aspecto técnico. Então nós estamos aí em 1080p. Vocês observaram ali em todo momento, extremamente tranquilo o jogo. A gente fazendo aí de 40 a 50 FPS, ele está numa média de 45 FPS. A questão da CPU está flutuando de 50 a 70%, bem tranquila, tá? Em memória a gente está aí em torno de 6 GB e pouco, 6.200, 6.300. Então quem tem aí 8 GB vai conseguir rodar de uma forma extremamente tranquila, sem nenhum problema, tá? Mesmo nos momentos do combate, nos momentos mais difíceis do jogo, ele faz aí os seus 40 FPS. E nos momentos mais tranquilos chega aos 50, 55, então tá bem tranquilo mesmo. E a média aí uns 45 FPS em 1080p no 2200G. Então tá bem tranquilo. Quem tem aí o 2400, 3200 e 3400G vai conseguir rodar esse jogo aí com uma folga um pouquinho maior, em torno de 50 FPS. Então assim, eu aconselho 1080 no 2200 vocês travarem a 40 e no 2400 para cima travarem a 50 FPS em 1080p. Tranquilo, bacana, sem nenhum problema, tá? E esse jogo não é necessário você ter uma alta taxa de FPS. Você joga até 30 travadão, cravadão de forma satisfatória, tá? Não é um jogo que a taxa de quadros é muito essencial você ter uma taxa tão elevada assim. Você consegue ter um resultado satisfatório até com 30 travado, o frame time ali estabilizado, né, que é o mais importante. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou descer agora para 720p, mantendo o mesmo preset.
Vamos descer para 720 para ver o que ele realmente ele consegue fazer. Então a gente já teve essa consolidação de 40 no 1080 por 2200 e 50 para as outras APUs em 1080p. Agora vamos ver o 720p. O que a gente vai conseguir fazer. Eu creio que a gente vai consolidar 60, né? Tem tudo para a gente conseguir ganhar aí de 10 a 20 FPS. Vamos ver. Fiz a sincronização, agora é o pulo, né? O salto da fé. Salto da fé, a primeira vez que eu fiz ele no Assassin's Creed 1 foi show de bola demais. Eu senti aquele frio na barriga, cara, é muito doido. Tá aí, cara, 60 FPS aí, mas é um momento aí de uma cutscenezinha aí, um momento aí né, que não tem como fazer nada. Ó, 59 FPS, vamos acompanhar pra gente ver, 54, 51. Mas uma coisa eu já lhes digo, ó, no momento do combate, 50, 54, 48, 55, 57, tá vendo? Observa pra você ver, ele cai até pra 47, 48, mas ó, trava no 60. Ele cai e volta. Ele tá ficando ali 50, 60, uma média de 55 FPS, ou seja, a gente ganhou 10 FPS baixando de resolução. Aí vocês me perguntam assim, compensa? Lógico, porque a resolução nativa desse jogo é 720. As suas texturas, os seus polígonos foram pensados em 720p. É um jogo de 10 anos atrás, de 2009. Então quando a gente jogou ali no 1080p, ele fez um upscalezinho, mas as suas texturas, toda a estrutura do jogo é HD, é 720p. Então você não tem um ganho tão expressivo quando você sobe de resolução, tá? Então nesse jogo em específico, você praticamente não percebe ganho nenhum quando você sobe a resolução. E vocês observam aí 60 FPS. A questão da memória deu uma aliviada. Ó. Estamos agora aí em 5.7, 5.8. A gente estava fazendo 6.2 em 1080. Quer dizer, a gente teve aí um alívio de 400 MB mais ou menos na memória. Então assim, tá muito tranquilo, né? Isso aí é até irrelevante, eu tô falando só para vocês terem uma noção do que a gente conseguiu fazer. E esse jogo ele é incrível. Qual que é a diferença dele em relação ao 1? A primeira diferença é a riqueza de cenário, né? O 1 ele se passa ali em Jerusalém, Damasco e seus arredores. Naquela região do Oriente Médio ali, há mais ou menos uns 300 anos de diferença na época das Cruzadas, mais ou menos em 1300 e tanto, por aí. 1200 e tanto. Esse ele se passa na Itália renascentista por volta de 1400 e tanto, e vocês observem a evolução gráfica e de cenário. Ele é um jogo muito mais cinematográfico do que o primeiro. Então assim, o detalhe dos prédios, o detalhe do personagem, entendeu? Eles ampliaram muitas possibilidades do AC nesse jogo. Realmente ficou uma coisa absurda, realmente. Na época não tinha nada parecido. Foi um jogo de ouro na época e ele assim concorreu ao GOT, ao Game do Ano, tá? Quase ganhou. Ele perdeu para o Uncharted 2, que realmente foi melhor. Eu vou ter que ser sincero. Uncharted 2 mereceu ganhar, mas assim, foi uma disputa acirrada, porque realmente é até complicado. Esse jogo ele é até mais complexo que o Uncharted 2, na minha opinião. Aí vai ser uma briga. Eu quero que você apenas respeitem a minha opinião. Quem discordar, deixa no comentário aí, mas com educação, com respeito. Eu joguei e zerei Uncharted 2, eu amo Uncharted, mas assim, quando eu falo que ele é mais complexo, e realmente é. Ele tem mecânicas mais profundas, ele é mais difícil, entendeu? Você desenvolver esse jogo, ele tem muito mais NPCs, você tem um mundo aberto, você tem uma liberdade de ação muito grande. O Uncharted 2 é um jogo roteirizado. Então quando a gente fala assim que ele é mais complexo, é nisso, é no mundo aberto. Você tem missões principais e secundárias, você tem uma exploração muito grande no jogo, você tem detalhes cinematográficos, detalhes de ambientes riquíssimos, que você não via na época em nenhum jogo. A ambientação desse jogo é uma coisa fantástica que você não tinha paralelo na época. Então assim, ele é um jogo mais complexo, mais completo nesses termos que eu estou dizendo. Mas não estou desmerecendo Uncharted 2, que é um jogo excelente, cinematográfico, fotorrealista demais. Tem aí um history time aí incrível. Eu zerei Uncharted 2, cara, foi um dos melhores jogos que eu joguei. Isso aí eu falo assim.
E eu na época eu nem tinha PS3, eu tinha 360. Eu joguei Uncharted 2, se tem uma ideia, no Uncharted Collection, na versão remasterizada do Play 4. E eu amei o jogo. Um jogo de 10 anos. É uma coisa absurda, né? Com certeza vale muito a pena. E o Uncharted 2 também, ele revolucionou a série, a franquia Uncharted. Ele que realmente criou a... que levou realmente a franquia Uncharted a ser o que ela é para um outro nível, para um outro patamar. Não é à toa que ele é considerado o melhor Uncharted de todos, disputando ali de uma forma acirrada com o 4. E, na minha opinião, o Uncharted 4 é melhor de todos, assim. Vamos parar de falar de outra franquia, vamos falar do jogo, poxa, do review. E vocês estão vendo aí 60 FPS. Estou escalando esse prédio com um dos mais altos do cenário, um dos mais complexos ali, a igreja ali na frente. Cara, é muito bonito. E esses primeiros Assassin's Creed, e era interessante, era isso. Olha o detalhe gráfico disso, cara. Esses primeiros ACs é interessante assim, você tinha desafio na escalada. Se você errasse ali, você poderia cair ali, cara, e morte na certa. Então era muito mais complicado você conseguir escalar determinados edifícios, né, históricos. E isso é interessante. Hoje em dia é muito fácil, né? Você faz o que você quiser no Assassin's Creed, você escalar alguma coisa é uma moleza, né? Não tem dificuldade nenhuma. Então a Ubisoft podia até rever isso aí, porque também é interessante, né? Você ter um grau de dificuldade aí, de desafio para você escalar os edifícios locais. É interessante isso. Eu, pelo menos eu curto. E esse jogo muito bonito mesmo. E eu assim, eu jogando ele aí na PU, cara, me deu vontade de zerar de novo. Eu cheguei a zerar ele esse ano, pra você ter uma ideia. Se não me engano, foi em janeiro ou fevereiro desse ano eu zerei esse jogo no PS4. É, no, na remasterização da Ezio Collection, que ele saiu para PS4 e Xbox One, se eu não me engano. E não saiu para PC. A minha frustração com a Ubisoft, eu comecei a falar em 1080 que eu parei para comentar o aspecto técnico. Olha essa igreja, cara, que coisa maravilhosa. Muito bonita essa torre. E olha o tamanho dessa cidade. Isso na época que ele foi lançado. Nossa, olha a altura, cara. Nossa, dá até uma fobia, cara. Isso é lógico que é mentira. Os caras caem nessa altura aí, pode te dizer que foi ali, que ele é pro saco. Mas assim, o que eu fiquei frustrado com a Ubisoft é que assim, me lançam o Ezio Collection para PS4 e Xbox One, tá? Que é a trilogia do Ezio remasterizado em 1080p, com tudo legendado em português, BR, tudo localizado no Brasil, tá? Me lançam esse jogo, que eu zerei no Play 4 esse ano ainda. Comprei na promoção da PSN por R$ 40, só para vocês saberem. Por isso que aproveita essas promoções. E aí eu vou comprar a última versão do PC, na promoção que ela mesmo fez. E eu tive uma surpresa que não é o remasterizado, não é o Ezio Collection. É simplesmente o AC2 de 2009, atualizado. Poxa vida, é complicado, cara. Por que não tem a versão remasterizada lançada para o PS4? Então, poxa, eu tive que baixar. Aí assim, eu fui olhar, não tem português. O jogo tá como original de 2009, só em espanhol. Então isso pesou a amizade, viu, Ubisoft? Poxa. Aí eu tive que baixar a tradução da Tribo Gamer. Agradeço o pessoal da Tribo Gamer que sempre faz um excelente trabalho de tradução, localizam os jogos do Brasil. É tão bom o trabalho da Tribo Gamer e da Game Viz que parece estar jogando a tradução oficial do jogo. Os caras são muito bons. E assim, faltou essa, né? Você compra um jogo e tal, por que o Ezio Collection já não está disponível, poxa, para PC? Um absurdo isso. Mas fazer o que, né? Mas tirando isso, esse jogo aí, a Ubisoft, na minha opinião, ele levou a Ubisoft a um outro patamar também. Porque eu creio que, se não for um dos ACs mais amados e mais respeitados, assim, mais que a Ubisoft tem um maior apreço, carinho por ele, porque de certa forma ele levou a empresa para um outro patamar, para um outro nível, né? E deu realmente uma nova... Foi um marco realmente para a Ubisoft, para o mercado de games em geral. Foi um jogo realmente que acrescentou muito à indústria, principalmente a questão do stealth, a questão do parkour, né? Muitos jogos foram inspirados em Assassin's Creed esse molde do Assassin's Creed 2. Por isso que ele foi tão importante esse jogo e até os dias de hoje. Tem muito jogo que bebeu dessa água aí. E
Um jogaço, a história dele, cara, é o ponto mais forte dele, mas o gameplay é muito bom e esse jogo não tem bug nenhum. Um jogo redondo e os gráficos dele, apesar de vocês já perceberem que estão um pouco datados, poxa, também 10 anos, mas são gráficos muito bonitos até para os dias atuais, tá? São gráficos muito aceitáveis, muito bons, jogo muito bonito, tá rodando aí de forma extremamente tranquila, satisfatória nas APUs. Fica mais essa dica do Giga, Deus abençoe a todos, muito obrigado, até o próximo vídeo. E fica mais uma vez o reforço, aproveitem as promoções, tá? Vivam na página dessas empresas, que vocês vão conseguir comprar jogos com preços absurdos. Um abraço a todos, Deus abençoe, tudo de bom, até mais galera, fui.